Uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores pode garantir, no mínimo, mais cerca de 8 milhões aos cofres do São Paulo. Atualmente, o clube ocupa a sexta colocação do Brasileirão e está se classificando para a pré-Libertadores. Com isso, o São Paulo garantiria cerca de 36,1 milhões de premiação pelo torneio nacional, mais $500 mil, 2,8 milhões pela competição continental. Para avançar diretamente à fase de grupos da Libertadores, o São Paulo precisaria ultrapassar o Internacional, atual quarto colocado. Dessa forma, o São Paulo levaria 40,9 milhões pela colocação e garantiria mais $1 milhão, 5,7 milhões pela competição continental. A diferença da hipótese atual para a vaga direta na Libertadores é de quase 8 milhões. Os dois valores citados para a Libertadores são os mínimos garantidos. Na pré-Libertadores, o São Paulo ganharia $500 mil para disputar a segunda fase e ganharia mais $600 mil para avançar à terceira fase. Vencendo as duas fases, a classificação para a fase de grupos valeria mais $1 milhão. Uma vez na fase de grupos da competição continental, cada vitória renderia ao São Paulo $330 mil, cerca de 1,9 milhões. Depois disso, cada fase que o São Paulo avançar conta como uma premiação própria. O perigo da pré-Libertadores é a eliminação antes da fase de grupos. Se eliminado no primeiro confronto, o clube ficaria fora de todas as competições continentais, enquanto em caso de eliminação na segunda rodada, o São Paulo iria para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, o que renderia $900 mil, além de $110 mil por vitória. O São Paulo entrou na reta final da temporada. O tricolor possui apenas mais 5 partidas para disputar, todas válidas pelo Brasileirão, e a equipe ainda pode conquistar nessa edição sua melhor campanha na Série A desde 2014. No momento, o São Paulo ocupa a sexta colocação com 57 pontos conquistados. Caso vença todos os 5 jogos que lhe resta, o São Paulo somaria mais 15 pontos e chegaria a 72, superando a campanha de 2014, quando foi vice-campeão com 70 pontos. O São Paulo ainda tem pela frente confrontos contra Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Grêmio, Juventude e Botafogo. O São Paulo venceu 4 dos últimos 6 jogos que disputou no Brasileirão e não perde no torneio há 5 partidas. A campanha atual do São Paulo já é superior à das últimas 3 edições. O tricolor somou 48, 54 e 53 nos Brasileirões de 2021, 2022 e 2023. A edição de 2020, quando conquistou 66 pontos, foi a melhor da equipe paulista. O confronto contra o Red Bull Bragantino será o primeiro de São Paulo na reta final. O duelo é válido pela 34ª rodada do Brasileirão e está marcado para acontecer no próximo dia 20. Contratado no início de setembro, o volante argentino Santiago Longo ainda não conseguiu se firmar no São Paulo. O atleta disputou apenas 2 jogos com a camisa do São Paulo, somando 83 minutos. Desde que Longo foi contratado, o São Paulo disputou 11 partidas. O argentino foi relacionado para apenas 6 delas, tendo entrado em campo somente contra Cruzeiro e Vasco. Após o jogo contra o Vasco, Longo não foi mais relacionado pelo técnico Zubeldia. Ele ficou de fora do empate contra Criciúma e das vitórias sobre Bahia e Atlético Paranaense. Entre os jogadores que chegaram ao clube na última janela de transferências, Marcos Antônio, Juan e Jamal, o volante argentino foi o que menos atuou. A falta de oportunidades a Longo está atrelada com a concorrência no setor. Além do argentino, o elenco do São Paulo conta com 6 volantes: Alisson, Bobadilla, Lisieiro, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Pablo Maia. Esse último se recupera de uma cirurgia.
Zubeldia tem relacionado para os jogos do São Paulo 4 ou 5 volantes. Luiz Gustavo e Marcos Antônio foram titulares nas últimas partidas. Alisson voltou de lesão contra o Atlético Paranaense e deve voltar ao time titular nos próximos compromissos. Bobadilla, que também se recuperou de uma contusão recente, foi importante durante boa parte da temporada. Por fim, Lisiero voltou bem do empréstimo e começou a ganhar mais chances com o técnico argentino. Com isso, Longo acaba se tornando a última opção de Zubeldia no momento. Com contrato até o meio do ano que vem, o volante terá que superar a concorrência no setor para receber mais oportunidades no São Paulo.